Olá, alunos, colegas professores do primeiro termo para o ensino médio da EJA. Hoje nós vamos trabalhar com uma aula muito especial, aposto que muitos de vocês irão se identificar bastante com o tema desta aula e vamos ao tema então. O tema da aula de hoje é a arte e a cultura popular do Nordeste brasileiro. Qual é a habilidade que nós iremos trabalhar na aula de hoje? Olha só, nós vamos fazer uma habilidade de retomada, tá? Nós vamos trabalhar com a habilidade 34 de arte para o 9º ano do ensino fundamental, tá? E que habilidade é esta? É analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de culturas diversas, em especial da brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. E quais são os objetos de conhecimento? Ou seja, quais são aqueles conteúdos que a gente vai ter que aprofundar um pouquinho mais para atingir aquela habilidade? Vamos a eles? Olha só, nós vamos trabalhar hoje com contextos e práticas da produção artística do Nordeste brasileiro, entrelace entre a arte nordestina e a literatura e as representações do Nordeste nas artes visuais. Então, gente, vamos começar, né, com o nosso primeiro conceito aí, né? Vamos falar um pouquinho do contexto da produção em arte, tá? Como que é o contexto de produção artístico, né? Então, gente, vamos entender que uma das coisas fundamentais, uma das coisas principais, quando a gente fala em contexto de produção, a gente tem que pensar em duas coisas primeiro, tá? A gente tem que considerar, né, nesse contexto de produção, essa evidência aqui, ó, de traços. Vamos lá, deixa eu dar uma notadinha aqui, ó. Traços da identidade cultural, tá? Então, ó, tradição, memória coletiva, tá certo? Então, gente, conforme a gente observou aqui, no contexto de produção, são dois importantes fatores que eu tenho que levar em consideração, que é justamente os traços da identidade cultural de um povo, tá? As tradições e as memórias coletivas. Porque quando eu falo em contexto de produção, significa o quê? Que eu vou pegar justamente, né, todos esses fatores, a somatória deles, eu devo levá-los em consideração na hora de produzir um objeto artístico, porque ele vai estar representando, né, traços daquela cultura, traços daquela localidade em determinado período histórico, certo? Uma vez que, todos, como nós já sabemos, né, a arte ela faz um verdadeiro recorte, né, dos costumes e dos valores da sociedade, certo? Olha só. Então, continuando, né, vamos falar um pouquinho aí das linguagens artísticas na produção nordestina brasileira, tá? Então, gente, a gente tem, né, nas 4 linguagens, né, características bem expressivas, né, que somente o Nordeste brasileiro possui, certo? Então, nós temos aí, né, a questão da ancestralidade, né? Nós sabemos que nós temos 4 povos, né, principais de formação nós temos 3, né, 3 principais etnias, né, maiores, que fazem parte aí da formação cultural do povo brasileiro. Nós temos aí, né, os indígenas, né, que já estavam aqui, né, nas nossas terras, né, nas Américas, depois a chegada do imigrante europeu, português, né, e outros, né, e por último, então, nós temos aí as matrizes africanas, né, que elas chegam, né, depois, tá? Então, gente, no caso, o nordestino, ele busca muita inspiração justamente nessa ancestralidade, né, na sua produção artística, certo? Bem como também na questão do imaginário, né? O imaginário da população sempre está ligado à ancestralidade. Por quê? Quando a gente fala de cultura ancestral, a gente fala de práticas ancestrais aonde lendas, histórias, né, fragmentos de narrativas, elas vêm sendo contados e recontados de geração em geração, certo? Então, gente, os nordestinos, então, eles são dotados, assim, de uma cultura riquíssima, né, justamente por causa dessas matrizes de formação. Então, cada povo que ali chegou, ele emprestou características da sua identidade para aquele povo, certo? Para que se construa, então, toda essa narrativa histórica e cultural, certo? Então, gente, uma coisa muito importante, né, que a gente vê dentro aí, né, das matrizes de formação, tá? Das obras, né, das artes, no caso do Nordeste, a gente vê muito a questão, né, da simplicidade das formas, tá? O colorido, tá certo?
ok? Então, tudo isso, né, já remonta, né, a essa ancestralidade, certo? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho das danças do Nordeste, né? Todo mundo sabe que o povo nordestino é um povo festeiro por natureza, é um povo que gosta muito de dançar, de se expressar através do corpo, né, dos movimentos corporais, do gesto, né? Então, nós temos aí, né, nós temos aí da descendência africana, né? Nós temos aí alguns tipos de danças diferentes. Olha só, nós temos aí o jongo, a umbigada, o cateretê, né? Que são danças que são trazidas pelos ancestrais africanos, tá? E essas danças, né, principalmente ali na região da Bahia, né, Salvador, aquele pedaço, a pessoa fala, mas professora, por quê, né, que na Bahia tem, assim, um celeiro maior, né, de atividade dessas danças, dessa cultura ancestral africana? Primeiramente porque a primeira capital do Brasil foi Salvador, né? E antigamente, gente, ainda na época, né, da colonização, praticamente toda a rota, né, todos os povos os escravizados que chegavam, eles chegavam na costa da Bahia, né? Então, era o grande centro comercial, a pujança da época era o Nordeste, né? A região sul, né, no caso, o Rio de Janeiro, ele só vem a ser capital do Império muito depois, né? Já em 1808, com a chegada da família real. Então, durante esses primeiros aí, né, quase 300 anos de colonização do Brasil, a capital do Brasil ainda era Salvador, o Nordeste brasileiro ainda era o grande celeiro, né, cultural e social do país. Então, por isso que todas essas culturas, elas se entrelaçam primeiro no Nordeste. Daí a riqueza, né, e a criatividade do povo nordestino por justamente ter convivido assim muito de perto com essas três matrizes ali totalmente entrelaçadas, tá? Nós temos ainda também, né, da pagelança indígena, né, as danças circulares indígenas, tá? Também muitos elementos para a dança do Nordeste, tá bom? E aí aparecem já as danças, né, brasileiras, as danças já criadas pelo nordestino, que pegam emprestado esses elementos, né, das outras culturas, tá? Claro que também aparecem aí as danças de matriz europeia, né? As danças circulares, né? A valsa, o minueto, né? Aquelas danças também. Então, a fusão dessas danças todas, né, formam aí danças como o frevo, né, que todo mundo conhece lá em Recife, né? O chachado, no Nordeste, né? As quadrilhas, né, que na verdade a quadrilha ela é trazida pelo português para cá, eram danças, né, justamente para a celebração das colheitas, tá? Então, a quadrilha, né, claro que aqui no Brasil ela é revisitada, né, ela é repaginada, ela sofre algumas influências novas. Porém, a quadrilha originalmente ela é de origem portuguesa, né? E lá para os portugueses ela geralmente acontecia na época da colheita do milho. Tanto que até hoje aqui no Brasil, né, a gente fala festa junina é o quê? Colheita do milho. E todos os alimentos são produzidos de quê? De milho, tá bom? Né? E o maracatu, gente, né? O maracatu, né? O congado, né? Os reis do Congo, né? Toda aquela história do maracatu e das congadas também, que aí remetem aos reis do Congo, né? Também uma tradição vinda da África, a questão dos cortejos, né? As danças dos cortejos, tá bom? E tudo isso, então, né, faz parte dessa rica cultura da dança no Nordeste brasileiro, certo? E são danças bem acrobáticas, né? Tem passos muito difíceis, né? Então a pessoa tem que ter assim uma certa maleabilidade no corpo para poder estar efetuando de maneira assim melhor essas danças, tá? Então a gente vai falar agora um pouquinho, gente, da sonoridade da música nordestina, né? A música nordestina que é fantástica, né? Uma das mais lindas do mundo. Por quê? Porque ela justamente ela traz dentro de si, né, os tambores da África, né? Junto com as flautas e os chocalhos dos índios, né? Os violões, os pandeiros e os instrumentos musicais vindos da Europa, violinos, né? Flautas, enfim, né? Então, o nordestino traz essa sonoridade. Tanto que no Nordeste, gente, tem uns instrumentos musicais lá que são muito populares, que é chamado a rabeca. Se você olha para a rabeca, você pensa a um primeiro momento que ela é uma viola, né? Ela lembra uma viola sinfônica, né? Um violino, uma viola, né? Mas ela tem menos cordas e o som dela é bem mais rouquinho, é mais grave, né? Ou seja, a rabeca, ele é já um derivativo, né? A rabeca já é um violino transformado, né? E no Nordeste brasileiro é muito popular o som da rabeca, né? Ok? Então, gente, os vários povos que passaram ali pelo Nordeste, né, deixaram aí traços da sua cultura, certo?
E aí, né, quando a gente vê, né, os vaqueiros do Nordeste, né, a questão do solfejo, a questão do aboio no Nordeste, justamente, né, remetem aí aos primeiros muçulmanos, né, os mascates árabes, né, os mouros que passaram, né, por toda a costa do Nordeste brasileiro, vendendo, né, suas mercadorias. Então, eram caixeiros viajantes, né, e eram turcos, eram árabes, né, e marroquinos, enfim, era um povo, né, nômade que passava de cidade em cidade vendendo suas mercadorias. E como eles também são um povo muito festeiro, um povo muito, né, que gosta muito de dançar, de cantar, então essa influência, né, desse cantar, desse solfejar, é trazida para dentro da cultura do Nordeste através dos aboios que a gente vê em muitas músicas, né? Você vê muitos traços dessa cultura, né, na sonoridade do Zé Ramalho, por exemplo, né? Que ele é um cantor brasileiro, assim, um grande compositor, fantástico, que ele revisita todo esse estilo musical trazido aí por esses primeiros mascates árabes, né? Essa questão do solfejo, essa questão, né, dessas modulações vocais tão diferentes da modulação vocal do indígena e do africano e até mesmo do próprio europeu, né? É uma coisa bem muçulmana, né? Raimundo Fagner também lembra um pouco isso, mas a gente vê muito mais marcadamente, mais visível isso na obra, né, pelo menos no começo, né, da carreira aí do Zé Ramalho. Tá bom? Então, gente, agora vamos falar do ritmo, né, mais nordestino por excelência e também um dos principais ritmos musicais do Brasil, que é o forró, né? O forró, a gente vê aqui na imagem, né, a figura de Luiz Gonzaga, o chamado Rei do Baião, né? Aí você fala, professora, mas forró, baião... Sim, o forró, gente, quando a gente fala forró, né? Forró, ele é o gênero. E dentro do gênero forró, você tem subestilozinhos, né? Subgênerozinhos ali dentro, né? E o chachado, tá? O baião e o xote são alguns desses estilos. Tem também o rastapé, né? Tem o chamado pé de serra, enfim, você tem vários estilos de forró diferentes. Porque cada um tem um andamento diferente, né? Uma cadência diferente na hora de tocar. E também na dança, tá? Isso é representado na dança, né? Se você vê o shot, né? É aquele típico andamento binário, né? 1, 2. E aí a pessoa vai dançando junto. 1, 2. E a perna vai 1, 2, 1, 2. E o shot é isso aqui. E é só, né? O baião já é mais rápido, né? Já tem aquele volteio. O rastapé, então, que é aquele forró da festa junina, ele é bem mais acelerado, né? Uma dança circular, tá? Os pares vão rodopiando pelo salão. Então, são estilos de dançar e de tocar diferentes, tá? E aí, gente, né? O Luiz Gonzaga, né? Mundialmente, né? Ele fica reconhecido, ele leva, né? Essa cultura do forró nordestino para o mundo todo, tá? Ele começa, né? A gravar ainda na década de 40, né? Ele sai lá de Exu, na cidade de Exu, em Pernambuco, e ele vem para a capital do Brasil, na época que era o Rio de Janeiro. E aí ele é contratado para cantar na Rádio Nacional. Depois que viram ele cantando nas feiras, né, especialmente na Feira de São Cristóvão, que hoje é muito famosa, né, por ser assim a maior feira nordestina fora do Nordeste, né, que ela é tipicamente só para produtos nordestinos, da cultura do Nordeste, tá? E aí, gente, né, depois que viram o grande talento de Luiz Gonzaga, então, ele é contratado pela Rádio Nacional e ele grava, então, seus primeiros vinis, os primeiros discos, né, os chamados long play da época. E aí, né, a carreira dele, né, ele continua gravando, né, e sempre fazendo shows pelo Brasil todo, até fora do Brasil, levando a cultura do Nordeste, até o falecimento dele em 1989. E ele tinha, né, que também é falecido hoje, né, o sanfoneiro, né, o Dominguinhos, né, que a gente vai até frisar aqui um pouquinho, tá? Ó. O Dominguinhos, gente, ele seria, né, para, né, a cultura do Nordeste, ele seria o sucessor direto aí, né, da obra de Luiz Gonzaga, tá? Só que, né, infelizmente ele também faleceu, né, há poucos anos atrás, tá certo? Mas eles deixaram um legado muito importante, né, através da sua música, através das suas composições, tá bom? E ainda fazem muito sucesso, né, o chachado, né? Porque quando a gente fala de Dominguinhos e Luiz Gonzaga, a gente fala de xote e baião, né, basicamente, tá? E quando a gente fala de chachado, pé de serra, né, aquelas composições com uma característica um pouco mais diferenciada. Vamos entender a diferença entre elas, né? O chachado, quando a gente fala em chachado, ele já tem um andamento diferenciado, ele é mais cadenciado.
Ao mesmo tempo que ele é cadenciado, né, os instrumentos base, né, no caso a zabumba, né, ela é mais cadenciada, você tem, né, uma certa rapidez, uma certa agilidade nos outros instrumentos. Né? No caso, a sanfona, ela é bem acelerado o andamento, e também o triângulo. Então você tem, né, uma justa posição aí. E quando você vê o chachado, por exemplo, né, a temática do chachado é um pouco diferente da do shot e do baião. Né? Geralmente o shot e o baião, eles falam do cotidiano, do dia a dia, da vida simples do homem do campo, do sertanejo, né? E o chachado, ele tem aquela picardia que a gente fala, né? Ele tem aquela questão do humor, né? Ele traz aquela pitadinha de humor, ele traz aquela pitadinha de, como eu posso dizer para vocês? Uma certa ironia mesmo, né? Uma brincadeira. Então, você vê nas letras, né, a brincadeira com o jogo de palavras, né? E a própria temática mesmo, né? Então, sempre você tem aí aquelas palavras de duplo sentido, que quando você fala rápido, parecem uma outra coisa, né? Algumas até ficam engraçadas porque ficam parecendo palavras de baixo calão, né? E na verdade não, né? Se você canta, né, com uma outra métrica, você vê que são palavras normais, né? Mas esse trocadilho, esse jogo de palavras é muito comum no chachado, tá? E a gente vê muito marcado isso nas figuras da cantora Anastácia, que ainda está viva, né, bem idosa já, e ainda continua cantando, e a Clemilda, que também já faleceu aqui há um pouco de tempo atrás, tá? E as letras, então, eram bem reverentes aí, tá certo? E o rastapé, que eu falei para vocês antes, que é aquele forró típico, né, da festa junina, que ele é mais circular, é uma dança mais circular, onde os pares, né, geralmente rodopiam dentro de um pavilhão todo enfeitado, que é justamente, né, antecedendo aí, ou, né, entre uma quadrilha e outra, digamos assim, né? Tá certo? Então, gente, e como instrumentos musicais típicos de todos os estilos de forró, você tem a zabumba, né, para marcar justamente o tempo, a cadência da música. Você tem o triângulo, né, fazendo o contraponto, né, o contraponto da parte mais aguda da música, né, os acordes agudos, altos, né, no caso. Você tem o pandeiro, né, que geralmente é diferente do pandeiro do samba, tá, gente? O pandeiro do forró, ele é menor, geralmente ele é bem menor, né? Ele tem menos, né, guizos aqui, e o couro desse pandeiro, diferente do pandeiro de samba, né, que geralmente ele tem uma película plástica, né? Tem uma película aqui em cima que ela é acrílica. No caso, o pandeiro do forró, não. É couro mesmo, é um couro de boi, né, de cabrito, de bode, né? É um couro de animal mesmo, bem esticadinho ali, tá bom? E ele é bem menorzinho. Então, o som desse pandeiro soa bem diferente do pandeiro do samba carioca, tá? Por causa disso. E, né, nós temos, claro, a sanfona, né? Que também é diferente, né? Geralmente, a sanfona utilizada no forró é a sanfona de 80 baixos, né? Geralmente, 80 ou 120 baixos, que é também diferente da nossa gaita lá do Rio Grande do Sul, né? Inclusive, não só no tamanho, mas no próprio jeito de tocar, né? As escalas, né, são bem diferentes, tá bom? Olha só. Então, vamos continuar aqui. Claro que a gente não poderia falar de cultura nordestina sem falar em um dos grandes patrimônios imateriais, né, reconhecidos pela Unesco, né, que é a Banda de Pífanos de Caruaru, tá? Essa banda ela foi criada primeiramente no estado de Alagoas, né, ainda lá na década de 20, e depois ela se instala em Caruaru. E por que ela é tão importante? Né? Foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial, né, do Brasil. Porque é uma banda que ela vai passando a tradição do pífano de geração em geração. Então, ela é passada em traços da oralidade. Você tem, né, os pais, né, os patriarcas, os pioneiros, e essa tradição vai sendo passada para os filhos. Tanto que é a segunda, aliás, acho que é a segunda maior banda de música, né, conjunto musical, né, que até hoje ainda continua. Então, eles têm aí mais de 80 anos de carreira, né? Porque vai falecendo os patriarcas e depois, né, vão surgindo aí os seus filhos, seus descendentes, vão dando continuidade a essa cultura, tá? Aliás, só existem aqui no Brasil, né, 2 conjuntos musicais que já tem aí, que entraram para o livro Guinness por longevidade, né? Ou seja, por tempo de carreira, né? Que ainda continuando nativa até os dias de hoje. A Banda de Pífanos de Caruaru e o conjunto de samba paulistano Demônios da Garoa. São os 2 únicos que, né, mantêm ainda nessa tradição, né, e já estão aí com uma carreira aí de mais de 50 anos, né, mais de meia década de carreira.
Então, é bem interessante. E o trabalho da banda de pífanos de Caruaru, gente, né? Ela explora justamente essa questão dessa sonoridade europeia, né? A flauta, o clarinete europeu. E aí, né, claro, e também, né, um pouco aí da questão das flautas mouras, lembra? As flautas árabes que eu comentei lá na frente, né? Então, esses pífanos, gente, na verdade, eles são flautins, né? São flautas pequenininhas, geralmente elas são feitas de madeira, tá? E elas têm várias afinações diferentes, tá? Algumas são um pouco maiores, né, dando um som mais grave, né? Uma tonalidade mais grave, e as outras são menorzinhas. Elas lembram muito as flautas piccolo, né, europeias, tá? Dos povos celtas, enfim. E é muito bonito o som extraído dos pífanos, né? Tá certo? E aí, gente, né? É um dos patrimônios culturais aí imateriais do Brasil, tá bom? Vale a pena vocês darem uma pesquisadinha e tentarem conhecer. E, finalmente, né, a gente vai falar um pouquinho desse entrelace, né, da cultura do Nordeste com a literatura de cordel, né? Observem aí, né? Olha só. Por que o nome cordel, né? Olha só, os livretinhos são vendidos em bancas nas feiras, exatamente como vocês estão vendo nessa imagem, tá? São cordéis, né, varais, né? A banca toda tem esses vários varaizinhos e os cordéis, eles são pendurados mesmo, né? Como roupas, né? Com prendedores, né? Como esses, e eles ficam ali expostos. E quem passa na feira, né? Vê o livretinho e acaba sentindo, né? Aquela vontade, né? De conhecer um pouquinho mais a fundo essa história, tá? E uma coisa que é interessante, gente, da literatura de cordel brasileira, é a seguinte. O nordestino, ele tem, né, por hábito, né, é uma das tradições do cordel, um dos motivos do cordel é justamente a questão da fantasia. Tá? Então, eles remetem àquelas histórias, aquelas lendas antigas que eles ouviam os avós contarem, de príncipes, princesas, seres encantados, e tudo isso acaba, né, virando o verso do cordel, né? A literatura do cordel, então, as histórias são todas, né, contadas em versos e tem essa característica desse realismo fantástico aí, tá bom? Essa brincadeira com as antigas lendas, tá? Claro que também, né, existem alguns cordéis que vão mais para a área do humor, outros falam mais de temas do cotidiano, temas mais polêmicos, né? Enfim, mas a grande maioria dos cordéis, geralmente, eles tratam dessas questões, né, mais desse realismo fantástico ou dessas antigas lendas, tá? Então, a gente tem aí, né, a história da Moura Torta, por exemplo, né, que é muito famosa, e a lenda do pavão misterioso, gente. Essa lenda do pavão misterioso é um dos cordéis mais conhecidos no mundo. Por quê? Porque ele já foi contado e recontado, inclusive, em outras linguagens artísticas, né? Existiu, na década de 70, uma novela que a Rede Globo fez, naquela época, chamava-se Saramandaia. Ela era inteira baseada na história de cordel, no conto, inclusive, do pavão misterioso aí, tá? Depois essa novela foi refeita, inclusive, né, tal, né, nos últimos tempos, mas originalmente ela passou na década de 70, tá? E aí você vê também na música, né? Você tem o cantor Edinardo, que ele grava uma canção chamada Pavão Misterioso, que inclusive fazia parte da abertura dessa novela, né? Contando aí um pouco da lenda do pavão misterioso, para vocês verem como que a literatura ela acaba fazendo influência também em outras áreas artísticas, como na teledramaturgia, por exemplo, tá? E depois essa música também foi regravada várias vezes, né? Ney Matogrosso regravou lindamente ela na década de 80, enfim. Então, acabou se tornando um marco para a cultura do Nordeste, tá certo? E é claro, gente, a gente não pode deixar de citar, dentro da história do cordel, né, essa questão da influência do cordel na literatura e de todo esse imaginário nordestino, a gente não pode deixar de citar a dramaturgia e até a obra em romance mesmo, né, do escritor Ariano Suassuna, tá? Conforme vocês devem se lembrar, né, Ariano Suassuna tem lá, né, o Alto da Compadecida, ele sai de uma história de cordel. O personagem João Grilo, né, que ele cita tanto, né, na peça, na verdade, esse personagem ele já existia, ele é um personagem de um cordel, né? O Suassuna resgata esse personagem do cordel e traz ele, então, né, para a sua peça dramatúrgica, que depois virou filme, né, virou série televisiva, enfim, muitas coisas, tá? Então, gente, né, uma coisa muito importante dentro do cordel, né, é a questão da xilogravura. Um dos maiores xilogravuristas vivos ainda, vocês estão vendo a imagem dele aí, é o J. Borges, tá? Ele é de Bezerros, né, também na região de Pernambuco, e até hoje, né, ele passou também o seu legado, né, para os seus descendentes, tá? E até hoje, então, lá no Nordeste,
a xilogravura, né? Praticamente todos os cordéis, as capas dos cordéis, são todos com xilogravuras feitos pelo J. Borges, tá? Que também é um cordelista, além disso, né? E aí, né, ele acaba ficando mais conhecido no Brasil a partir da década de 70, quando, na primeira versão da novela Roque Santeiro, a abertura é feita com cordéis, com xilogravuras baseadas nas obras do J. Borges. Certo, gente? Então, né, falando ainda, terminando, só para a gente terminar um pouquinho, também não dá para deixar de citar arte visual, né? Que seria aí através das esculturas, né, em barro, né, em argila de Mestre Vitalino, lá no Alto do Moura, né, região de Caruaru, Pernambuco, tá? Então, são muito conhecidas as suas esculturas de barro por mostrarem as pessoas simples do campo, né, os animais e a questão do colorido vivo, né, do Nordeste, né, os bois, né, a criação e as pessoas, né, os tipos físicos ali característicos da região, certo? É muito importante, muito bonita a obra de Mestre Vitalino e hoje ela é conhecida também mundialmente, certo? Então, gente, olha, para a gente finalizar, né, estamos terminando o nosso tempo, eu gostaria que vocês tentassem produzir uma obra qualquer, seja ela em escultura, seja em pintura, seja em desenho, né, a partir do reconhecimento de algo que vocês têm da sua ancestralidade, tá? Vocês escolhem um tema, um suporte qualquer e mãos à obra, né? E vamos ver como que vocês gostariam que a sua ideia chegue aí às futuras gerações, tá? E, além de tudo, né, gente, para aprofundar o conhecimento da aula de hoje, ó, mais um desafiozinho. Façam uma pesquisa na internet com os materiais que vocês tiverem à mão, para que vocês consigam, então, né, anotem essa pesquisa, compartilhem com seus colegas, para que todo mundo amplie ainda mais o conhecimento daquilo que a gente viu na aula de hoje, certo? Então, na aula de hoje, a gente aprendeu um pouquinho sobre o contexto de produção em arte, as linguagens artísticas da produção do Nordeste, as danças do Nordeste brasileiro, a sonoridade da música nordestina, o forró nordestino, a banda de pífanos de Caruaru, a literatura de cordel e sua influência em outros estilos literários nacionais, as manifestações da cultura nordestina nas artes visuais e Mestre Vitalino e a escultura do sertão. Esses foram os temas que a gente trabalhou na aula de hoje, certo? Como retomada da nossa habilidade, né? Lembrando, olha só, nós analisamos, né? A ideia da habilidade é analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de culturas diversas, em especial da brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. Tá certo? Olha, gente, para todos vocês, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e a gente se vê num próximo momento. Até já. Tchau, tchau.